Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2022. Nós estamos na nossa penúltima lição, lição de número 12, com o tema Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos ainda estudando sobre imitar Jesus, os imitadores de Cristo. E na lição de hoje nós estaremos estudando sobre o amor, que é a principal evidência de um verdadeiro seguidor de Jesus. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos. Você pode encontrar aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF, treinamento para professores da EBD. Você encontra a aula em vídeo também no YouTube e na plataforma do ebdemfoco.com. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse contato aí no seu telefone 94DDD 984092869 e envie uma mensagem com as seguintes palavras: receber subsídios. Isso mesmo, salve este contato no seu telefone e envie uma mensagem pelo WhatsApp com as seguintes palavras: receber subsídios, e você estará recebendo uma série de subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você também encontra no ebdemfoco.com o conteúdo prêmio, que é para você que é assinante. Se você já é assinante, você tem acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante e deseja ter acesso a este conteúdo que eu estou apresentando aqui nessa tela, você precisa ser assinante. Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. O conteúdo prêmio são os slides em PowerPoint, como este que estou usando aqui para gravar esta aula, sermões em PDF, curso básico de teologia e uma diversidade de outros cursos. Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição está em 1 João, capítulo 5, verso 2, e diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Na carta de João, a carta da segurança da salvação, João apresenta diversas evidências se somos ou não salvos. E aqui ele está falando algo muito importante. Ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Em outro momento, João diz que nisso sabemos que amamos a Deus, quando amamos os nossos irmãos. Por que isso é importante? Isso é importante que uma coisa está ligada à outra. É impossível você amar o seu irmão sem amar a Deus. E é impossível você amar a Deus sem a expressão do amor ao próximo. É impossível amarmos ao próximo de verdade sem amarmos a Deus. E amando a Deus, nós amamos ao próximo. Amando a Deus, nós também guardamos os seus ensinamentos. O resumo da lição nos diz: o amor é o distintivo, ou seja, a marca, a evidência, o registro principal, de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. O amor é a evidência, a marca, o distintivo, o registro, a identificação de um fiel seguidor de Cristo. Quem diz ser seguidor de Jesus, mas não ama o seu próximo, está longe de fato ser um seguidor de Cristo. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas como de costume, nós aqui aconselhamos você a fazer uma leitura bem detida nesse texto para que você ministre a sua aula compreendendo o comentário da lição a partir do que o apóstolo escreveu na sua carta. Muito bem, nossa introdução, vamos lá. As pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como discípulos de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada.
Nós precisamos entender e confiar nesta verdade, que nós já vencemos o mundo através de Cristo Jesus. Os fundamentos deste fato são o sacrifício vicário de Cristo. Não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, não é pela comunidade que nós frequentamos, não é nada disso. É pelo sacrifício vicário de Cristo. Pelo que Cristo fez que nós vencemos o mundo. Fundada na graça e na fé, nossa vida se edifica para a glória do Eterno, para que possamos promover o amor que acolhe a todos e seguir os maravilhosos princípios da palavra de Deus. É importante nós frisarmos isso, que a nossa vida está fundada na graça e na fé, né? A nossa nova vida, a nossa salvação. E a graça é favor não merecido. Então, amar é um resultado da graça, é um resultado de uma vida nova que foi dada por Cristo sem nós merecermos. Primeiro tópico, o amor à base da fé. Um amor que transforma destinos. No final de sua primeira epístola, João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a nossa obediência à palavra de Deus, né? Que é o texto que nós lemos, que, como diz o comentarista aqui, João discute o amor a partir desses três elementos, né? Quem ama a Deus, né, ama automaticamente o próximo e obedece à palavra de Deus. Quem não ama o próximo não ama a Deus e não obedece a sua palavra. Quem não obedece a palavra de Deus, toda expressão de amor a Deus ou ao próximo é vazia, porque o amor a Deus pressupõe amor ao próximo e obediência à sua palavra. Nossa fé em Cristo é o componente fundamental, né? O professor deve explorar isso aqui com seus alunos para uma mudança radical em nossa rota de vida. Nossa fé em Cristo, né, professor, explore isso com seus alunos, é o componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida. Ou seja, a transformação em nossas vidas não pode ser baseada em aspectos psicológicos, em aspectos motivacionais, sentimentais, mas na fé. Por quê? Porque toda mudança a partir de uma mudança psicológica, física, a partir de questões meramente humanas, elas são provisórias, elas são temporais, mas as mudanças a partir da fé em Cristo, da nossa confiança em Cristo, ela é permanente. Por isso que é importante que os alunos estudem isso, que o professor passe isso para os seus alunos. A fé em Cristo é o componente fundamental para a nossa mudança de vida. Nossa mudança de vida deve ser a partir daquilo que cremos em Cristo, a partir daquilo que cremos, a partir do Cristo, né, que é o objeto da nossa fé. Não um exercício de reprogramação de mente, não um exercício de relacionamento com pessoas, ainda que isso seja importante, mas não deve ser o componente fundamental. Somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor podemos experimentar a riqueza das bênçãos e da graça de Deus. E isso é a partir da fé em Cristo. É urgente que voltemos a valorizar e a ensinar a respeito do novo nascimento e das maravilhosas transformações que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discipulado, né? Nós acabamos de falar isso e é importante enfatizar, o professor enfatizar isso com seus alunos, a transformação que o Evangelho produz, né? Que o novo nascimento ele se mostra a partir das mudanças que acontece na nossa vida, mudança que nos levam em direção a Deus, mudança que nos leva a amar a Deus, amar ao próximo e obedecer a sua palavra, né? Então é importante que o professor comunique isso com seus alunos, né? O comentário diz aqui, é urgente que voltemos a valorizar o ensino a respeito do novo nascimento e das maravilhosas transformações que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discípulo. Uma vida dedicada a Cristo promove transformações.
E uma vida cristã, ela deve ser recheada de transformações, senão ela não aconteceu, senão esse novo nascimento não aconteceu. Quem ama a Deus não pode viver na prática premeditada e deliberada do pecado. Isso aqui é importante, o professor deve explorar isso com seus alunos. O pecado na vida do cristão, ele acontece, mas é um acidente de caminhada. Como uma criança que no início da sua caminhada ela tropeça mais vezes e cai, mas a partir do amadurecimento, do fortalecimento, ela diminui as suas quedas, mas mesmo na fase adulta ainda cai, mas não é uma regra, né? Entenda isso, nenhuma pessoa madura vive se jogando no chão, caindo de forma premeditada. Assim é a vida cristã. Quem ama a Deus não pode viver na prática premeditada do pecado. O cristão eventualmente peca, sim, porque isso é natural, mas ele não vive na premeditação do pecado. Você não pode trancar no seu quarto e premeditar um adultério. Você não pode trancar no seu quarto e premeditar um assassinato, um roubo, uma fofoca, ou não precisa nem trancar no quarto ou em qualquer outro lugar. Você não pode viver o pecado de forma premeditada, né? O pecado ele acontece, mas e é importante que a gente entenda isso, mas isso de forma acidental e não como um estilo de vida. Na atualidade temos visto uma versão de um falso cristianismo que normaliza o mal, milhões de pessoas enganadas acreditando que é possível servir a Cristo aos domingos à noite e passar a semana em promiscuidade. É importante que o professor frise isso aqui com seus alunos. Nós temos por aí um falso cristianismo que faz as pessoas acreditarem que é possível servir a Cristo aos domingos à noite e passar a semana toda em promiscuidade. Nós vemos isso em muitos artistas, em muitos famosos por aí, e em pessoas comuns também. É óbvio que esses artistas estão em evidências e aparecem mais, mas as pessoas comuns também estão vivendo esse falso cristianismo. Mais um cristianismo que autoriza, que diz para as pessoas que você pode servir a Cristo no domingo e viver a semana em promiscuidade, é um cristianismo falso, não é o cristianismo de Jesus. É tempo de sermos proclamadores do evangelho que liberta, da palavra que transforma, graça que nos configura a imagem e semelhança de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta, é o evangelho que transforma, é a graça que nos configura a imagem de Deus. Quem ama os filhos de Deus? Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. Isso é reafirmado em 1 João 5:2, rememorando aquilo que o mestre declarou de forma indubitável em Mateus 22:37-39. Nós já falamos sobre isso. Nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional, engano sentimental. O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade e serviço ao próximo. É importante que o professor explore isso com seus alunos. Toda forma de amor apartada de Deus é mera manipulação emocional, é mero engano sentimental. O amor é a partir do que Deus nos ensina que é amor. E olha só o que o escritor aos Hebreus diz sobre Deus, que Deus castiga quem ama. Nós vivemos na pós-modernidade numa ideia de que o amor é permissivo. Se eu amo, eu não posso punir. Se eu amo, eu não posso contrariar. Isso é um problema sério. O amor de Deus, ele muitas vezes pune, porque nós, com naturezas pecaminosas, tendenciosas, às vezes nos endurecemos tanto que é preciso Deus nos corrigir de forma severa para que nós nos arrependamos. Então nós precisamos entender, isso aqui é importante, que toda forma de amor que não tem Deus como centro, e o amor de Deus não é permissivo, não é leviano, qualquer forma de amor nessa perspectiva é falso, é engano.
aqueles que tiverem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. E é importante, foi destacado aqui, encontro verdadeiro. Professor, explore isso com seus alunos. É necessário que se tenha um verdadeiro encontro com Jesus, porque muitas vezes as pessoas têm um encontro com a religião, têm um encontro com a comunidade, com uma boa ideia, com bons métodos de relacionamento que as comunidades desenvolvem, mas não teve um encontro verdadeiro com Jesus. É preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus para ser um pacificador. O que significa amar a Deus? Conforme o escritor sagrado afirma, o amor ao Eterno se materializa numa tomada de postura pública em obediência às Escrituras. Nenhum amor é verdadeiro se não há obediência, e muito menos o amor a Deus. Não há amor de verdade em um relacionamento se não houver fidelidade, se não houver amor. Então nós precisamos entender isso. Não há amor verdadeiro se não houver fidelidade, se não houver obediência. Se não houver obediência, se não houver lealdade, então não há amor. Em nossos dias existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, esses mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares das Escrituras. E aqui acho que é importante que o professor mais uma vez faça essa observação com seus alunos, que a obediência a Deus é algo inegociável no relacionamento do cristão com o Pai. Segundo tópico, as bases do nosso novo nascimento. O novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. O professor deve explorar isso bastante com seus alunos, que é impossível um novo nascimento sem um outro padrão de vida, e nesse caso um padrão de vida muito mais elevado. Não existe cristianismo sem transformação. Muitos em nossos dias apregou uma mensagem adocicada na qual os indivíduos são convidados a permanecerem da mesma forma que estão, sem confrontarem seus próprios pecados. Nós já falamos sobre isso, mas é importante nós frisarmos especialmente essa primeira frase: não existe cristianismo sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança. Não existe novo nascimento sem uma mudança de vida para um padrão moral mais elevado. Um padrão moral que leva a pessoa a caminhar em direção ao que a Bíblia diz. Não existe cristianismo sem transformação. Não existe essa ideia de vinde a mim como estais e assim Deus me aceita como eu sou. Não existe, senão não seria novo nascimento. Por definição, a ideia de novo nascimento é mudança de vida, e é uma mudança em progressão para uma qualidade de vida maior, melhor. Então é importante que seja frisado isso. Não existe verdadeiro cristianismo sem transformação. Não existe novo nascimento sem uma vida melhor. Estes até podem fazer muito sucesso, lotarem templos, contudo jamais serão dignos representantes de Cristo. O Evangelho registra de maneira tão sublime e marcante que aqueles que são de Cristo não vivem mais no pecado. O escrito de 1 João 5,4 nos lembra que a condição espiritual daquele que nasceu de novo é vitória sobre as fortalezas das trevas. Isso é importante, acabamos de falar, né? Deve haver uma mudança, uma progressão de uma vida qualitativamente melhor, né? Se não houver essa mudança, é porque não houve novo nascimento. Atentemos, entretanto, para a verdade do texto, que é muito clara, afirmando que nossa vitória é sobre o mundo, as estruturas infernais que ditam a rota de nossa sociedade. Deus não nos deu uma condição de imunidade com relação às doenças, infortúnios, catástrofes naturais e crises pessoais, né? Nós precisamos, isso é importante, professor, abordar isso com seus alunos, que a nossa vitória, até porque
A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, né? Nossa luta é contra os poderes, né? É contra as influências, é contra os poderes malignos, é contra as ideias, é contra as ideologias, não contra pessoas, não contra carne, né? Mas contra o que se opera na mente das pessoas, na conduta das pessoas. Isso é proveniente do diabo. Então a nossa luta é contra esses poderes, né? É contra estes males. Então o que acontece, né, no dia a dia, os infortúnios do dia a dia, não está relacionado com esta luta, ainda que esteja relacionada com a qualidade de vida que advém de Deus, mas não está relacionado com esta luta. Somos salvos para enfrentar o mundo, e mesmo sabendo de todas as oposições, o Eterno nos conforta com a promessa de estarmos sempre conosco. Então, essa é uma verdade importante, de que Deus está o tempo todo conosco. Ele mesmo diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A fé é como fundamento de nossa peregrinação espiritual. Como humanos frágeis, filhas e filhos de Adão, qualquer confronto entre nós e demônios, as entidades diabólicas que operam nesse mundo, é desleal. Eles, como seres espirituais, podem tudo muito mais rápido e melhor do que nós. Diante dessa disparidade de força e poder, por que deveríamos continuar lutando? Porque cremos na constante intervenção celeste em nosso favor. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra as potestades, e esta luta é lutada em oração, é lutada em obediência. O que é que Deus quer de nós? Que nós o obedeçamos. Como diz o comentarista aqui, numa perspectiva, vamos colocar aqui, mano a mano, é impossível nós lutarmos contra seres espirituais, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vencemos o mundo espiritual. Somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais. Tudo nos acolhe, defende e nos abençoa. Não somos guiados por fatos. Nossa fé nos faz andar nos caminhos de vitória do Senhor. Nós obedecemos a Deus, confiando no seu caráter e no seu poder. E confiando no seu caráter e no seu poder, caminhamos sem temer. A vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Na atualidade, há um pseudo-cristianismo que engana as pessoas através de promessas de uma vida sem qualquer problema. Já até falamos sobre isso. Pseudo-cristianismo, é falso. Quando então esses indivíduos enfrentam o primeiro pequeno revés na vida, entram em crise, questionam a fé e alguns chegam ao cúmulo de romper seu relacionamento com Deus. Isso é importante que o professor explore com seus alunos. Qual a base para a construção da sua vida espiritual, né? Lembra daquela comparação que Jesus faz lá dos homens que construíram, um construiu a casa na areia e outro na rocha. Isso é extremamente importante. Vamos colocar aqui que construir a casa na areia é viver uma vida através de um pseudo-cristianismo, de um cristianismo falso, esse cristianismo fácil, permissivo. E construir a casa na rocha é viver a vida a partir da radicalidade da fé em Cristo, porque a fé em Cristo é radical e nos exige um rompimento com tudo aquilo que é carnal, que é natural. Então, vamos colocar aqui nessa situação. Então, toda a nossa vida cristã deve ser construída a partir de um cristianismo bíblico, a partir de algo que seja realmente divino, para que assim nós tenhamos estruturas para suportar os revés da vida. Essas pessoas que, como diz o comentarista aqui, não suportam o mínimo dos revés, é porque suas vidas realmente foram construídas na areia. Não existe atalhos para superar as guerras cotidianas. Somente a fé na obra redentora de Cristo nos transporta da esfera da limitação carnal para uma vida abundante
na presença de Jesus de Nazaré. Isso aqui é importante, eu gosto de lembrar sempre isso quando eu ensino para jovens, especialmente na minha comunidade, na minha igreja. Eu gosto sempre de lembrar isso. Não existe atalhos para o amadurecimento, não existe atalho para a vitória, não existe atalho para o crescimento. Temos que seguir o processo nem sempre é fácil. E como diz o comentarista aqui, o processo é uma vida de fé. Na obra redentora de Cristo não há atalhos, não tem como superar os desafios com atalhos. Precisamos viver os processos, precisamos confiar em Cristo para a nossa vitória. Terceiro tópico, o que é a vida eterna? Uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. O escritor de 1 João 5 diz que os discípulos de Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade e da encarnação de Jesus. João fala muito sobre isso, que é impossível, né? É impossível você nascer de novo, é impossível você ter a Deus se você não aceita, né? Ele chama inclusive de anticristo as pessoas que não aceitam a encarnação de Cristo, a deidade e encarnação de Cristo, né? A existência de Cristo em carne e osso é algo indubitável, tanto para aquela perseguida igreja como para nós ainda hoje. A tentativa de descredibilizar o sacrifício de Jesus sempre foi uma tentativa do inferno de confundir e fragilizar a fé na salvação, né? Nós temos como base essas doutrinas, são importantíssimas, da divindade de Cristo e da sua humanidade, né? O escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então é absolutamente necessário que Cristo encarnasse, mas também é absolutamente necessário que ele fosse divino, sem pecado, para poder adquirir justiça, né, nesse sentido humano, para que pudesse nos justificar. Então é absolutamente necessário que nós creiamos na divindade e na humanidade de Jesus. Porém, João declara que os que foram alcançados pela graça não têm qualquer dúvida. Em seus corações brilha o testemunho da certeza de que o Redentor veio. A salvação é um fato e o céu é uma pungente esperança, né? Quem é alcançado realmente por Jesus não tem dúvida. Eu me lembro de uma frase, né, de Charles Spurgeon, que diz que nas pisaduras de Cristo fomos sarados. Ele diz que dos principais males, das principais doenças que ele foi curado pelas pisaduras de Jesus é da dúvida, do medo, do desespero. Então a confiança reina quando nós somos realmente alcançados pela graça. A vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. É óbvio que a vida eterna, né, nós teremos um lugar para viver essa vida eterna, mas é muito importante nós refletirmos sobre essa ideia do relacionamento. Pessoas superficiais que não conhecem a grandeza da obra de Jesus revelada na Bíblia tendem a ter algumas dúvidas muito banais, como com relação à vida no céu. Dúvidas como: onde vamos morar? Como será a hospedagem, a alimentação? O que vamos fazer durante uma eternidade? A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. Haverá um lugar, geograficamente falando, para nós passarmos a vida eterna? Haverá. O céu. Sim. Mas realmente, a vida eterna não é um lugar. A vida eterna é um relacionamento com Jesus. E isso é muito importante. O professor deve explorar isso com seus alunos, porque pensando nessa perspectiva, a vida eterna começa agora. Nós já temos vida eterna, tanto numa perspectiva de que nós fomos salvos, não morreremos, quanto que Jesus já mora em nós e nós já desfrutamos da qualitatividade dessa vida eterna. Isso é importante. A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. A pessoa que acha que vai adquirir vida eterna depois da morte está muito equivocado. A vida eterna é agora, com Jesus reinando em nossas vidas. Não haverá tédio no céu, porque sempre estaremos em contínua comunhão com Cristo. Sendo Ele a sabedoria divina encarnada, sempre teremos o que aprender, crescendo eternamente em amor e sabedoria e humildade. A vida eterna é manter um relacionamento verdadeiro com o Mestre, a tal ponto que isso nos seja suficiente. Dele vem a vida eterna, nele está a vida eterna. A vida eterna é Cristo, é nos relacionarmos
com Cristo. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna, ele diz lá no Evangelho de João, que a vida eterna é conhecer e se relacionar com Jesus como Deus e com o Pai. Vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossa geração. Bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus idolatram prazeres, riquezas e poderes. Elas têm empregos, elas têm empregados, mas não têm amigos, possuem dinheiro, contudo não possuem riqueza espiritual alguma. Multidões apenas vivem, isso aqui me chamou muita atenção, né? Elas não desfrutam da beleza do céu, elas não têm prazer em Deus e elas apenas existem neste mundo escravas dos prazeres, porque é isso que a maioria dos prazeres faz, especialmente os prazeres da carne. Desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado a um modelo alternativo de existência. Pois se Roma era o império do poder e o mundo um governo da morte, a crença em Jesus é a esperança da ressurreição. É importante que o professor explore isso aqui com seus alunos. A fé em Cristo não é um conceito, não é um conjunto de regras, de conhecimentos. É um modelo de existência. E isso é importante. A fé em Cristo é viver Cristo. Não é pensar em Cristo, não é seguir um passo a passo, não é ter um conjunto de doutrinas, mas é existir em Cristo. É vivendo a vontade dele. Isso aqui é muito importante. O modelo, a fé em Cristo é um modelo de existência. É mais do que ir no domingo ou em algum outro dia no templo celebrar. É viver isso no seu dia a dia. Porque a fé em Cristo não é um conceito, não é algo que se desenvolve em um local específico separado. A fé em Cristo é um modelo de existência. E essa fé, essa existência, ela deve ser desenvolvida em casa, no trabalho, na rua, em todos os relacionamentos, de forma plena. Porque a fé é um modelo de existência e não um conceito. Nossa conclusão: enquanto as pessoas tiverem a expectativa de que no céu terão tudo o que querem, elas ainda estarão muito distantes de Deus. O céu não é shopping center, né? Onde você tem um cartão de crédito sem limites e compra o que quiser. O reino é Cristo. Isso aqui é importante. O professor finaliza dizendo para os seus alunos: o reino é Cristo, tudo é Cristo, tá? Não é coisas, é Cristo. E é apenas estar com Ele que importa, nada mais. Nós não desejamos o céu por causa das ruas de ouros. Nós não desejamos o céu por causa da beleza geográfica ou estética. Nós desejamos o céu porque Cristo está lá. Muito bem, então, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.